Nas planícies remotas do nordeste de Uganda, bem perto da fronteira com o Sudão do Sul, vive uma das culturas mais extremas, intensas e desconhecidas de toda a África, a tribo dos Karamojong. Isolada do mundo e endurecida por um dos climas mais extremos do planeta, essa tribo resistiu durante séculos à modernidade, mantendo vivas suas tradições guerreiras, rituais de sangue, casamentos que começam com sequestros cerimoniais e uma vida nômade onde um homem pode ter até 5 esposas. Nessa tribo, a beleza feminina é gravada com cicatrizes feitas com fogo, e o orgulho masculino é medido em suor e vacas. Suas casas são construídas com excrementos de gado, e muitas mulheres optam por viver com pouquíssima roupa, não por falta de recursos, mas como símbolo de força, liberdade e atração. Porque para elas, mostrar a pele e suas cicatrizes é o mesmo que mostrar poder. Você gostaria de entender por que essas mulheres marcam sua pele com fogo para se sentirem mais atraentes? Ou por que os homens conquistam suas parceiras com seu suor, sua força ou seu rebanho? Então preste atenção e não perca este novo vídeo do Mundo Sem Censura, onde você conhecerá os Karamojong, uma das tribos mais incríveis e desconhecidas do planeta, onde o amor começa com um rapto e a beleza é medida em cicatrizes. Vamos lá! Antes de conhecer em detalhes os Karamojong, é importante entender que grande parte do que os torna únicos, tanto em seu estilo de vida quanto em suas crenças mais profundas, tem a ver com o ambiente remoto e selvagem em que vivem. Estamos falando do nordeste de Uganda, uma região na fronteira com o Sudão do Sul, onde vastas planícies se fundem com as montanhas e o sol queima a terra sem descanso. Esse canto da África, longe das rotas turísticas e da agitação moderna, é um dos territórios mais áridos, difíceis e indomáveis do continente e do mundo. Mas também é um dos mais fascinantes. Um lugar onde, como você vai ver, tribos milenares sobrevivem à modernidade, mantendo tradições e rituais que parecem saídos de um romance de aventura. Os Karamojong vivem em Uganda, um país situado no coração da África Oriental, fazendo fronteira com vários países africanos como o Sudão do Sul, Quênia, República Democrática do Congo, Ruanda ou Tanzânia. O país tem uma população de mais de 45 milhões de habitantes, o que o torna uma nação vibrante, diversificada e cheia de contrastes. Uganda abriga dezenas de grupos étnicos e tribais, cada um com costumes, línguas e modos de vida únicos. Entre todos eles, os Karamojong se destacam como um dos povos mais extraordinários, ferozes e enigmáticos de todo o continente. Porque, como você verá, o que acontece entre os Karamojong, em sua própria terra, não se parece com nada que você já tenha visto antes. Nas vastas planícies secas onde vivem, o calor pode passar dos 40 graus Celsius durante meses, e as chuvas são tão escassas quanto imprevisíveis. Viver nesta região árida, fronteiriça e esquecida pelo governo, significa viver sem acesso à água potável, eletricidade ou assistência médica regular. Por causa disso, muitas mulheres caminham vários quilômetros todos os dias com galões na cabeça para buscar água em poços ou rios distantes. E sobreviver nessa região é um desafio diário, já que a maioria das famílias se alimenta apenas uma vez por dia, com uma papa de sorgo ou milho, enquanto a carne e o leite são reservados para os homens ou para cerimônias. Por causa desse clima extremo, os Karamojong constroem cabanas bem baixas, com telhados cônicos de palha e paredes feitas de uma mistura de barro e esterco de vaca. Essa combinação, longe de ser só uma solução de emergência por ser fácil de desmontar e mover nessa sociedade seminômade, é também uma técnica ancestral que dá um ótimo isolamento térmico e mantém o interior fresco mesmo nos dias mais quentes. Mas tem mais. O esterco não é recolhido de qualquer vaca, mas do gado próprio, o que lhe dá um valor simbólico adicional. Uma casa construída com o esterco das suas próprias vacas é símbolo de riqueza e orgulho familiar. As mulheres responsáveis por preparar essa mistura aplicam-na com as próprias mãos nas paredes, alisando cuidadosamente cada canto, enquanto as crianças brincam ao redor.
Essas casas refletem a adaptação a um dos ambientes mais hostis do planeta e também a relação íntima que essa tribo mantém com seus animais, onde até mesmo seus excrementos se tornam um símbolo de vida e proteção. A forma compacta dessas casas não só protege do calor abrasador, mas também dos frequentes conflitos tribais, já que nessa região remota, o roubo de gado é mais comum do que em qualquer outro lugar. E não é de se estranhar. Aqui uma vaca vale mais do que dinheiro, e pode significar poder, respeito, ou até mesmo o amor de uma mulher. Provavelmente é difícil imaginar que entre os Karamojong, o amor não é conquistado com palavras doces ou presentes românticos, mas com vacas, cicatrizes e muita coragem. Nessa cultura, o gado é a chave para quase tudo. Quanto mais vacas um homem tem, mais chances tem de conseguir amor, poder e respeito. E não, isso não tem nada a ver com construir muitas casas graças ao seu estrume, mas com uma realidade profundamente enraizada em grande parte do continente africano. O dote. Em muitas culturas, o casamento não se baseia apenas no amor, mas em uma troca complexa onde o gado é protagonista. Essa prática é conhecida em vários lugares como lobola, especialmente no sul da África. Embora na cultura Karamojong receba o nome de Ayong e represente o valor social de uma mulher dentro do clã. Por esse motivo, não é raro ver jovens guerreiros caminhando por dias através de paisagens áridas e empoeiradas, procurando mercados onde possam trocar bens, fazer negócios ou conseguir uma vaca. Às vezes, essas viagens não significam apenas adquirir gado, mas demonstrar coragem, inteligência e comprometimento. Porque quem consegue vacas, consegue respeito e, potencialmente, uma esposa. Nesses mercados, eles frequentemente se cruzam com membros de outras tribos, trocam notícias, rumores e olhares, e aproveitam cada oportunidade para crescer em status e possibilidades matrimoniais. Quando um homem Karamojong decide que é hora de constituir família, começa o processo de se aproximar da família da mulher que deseja. Mas antes de qualquer união, ele deve oferecer um pagamento em forma de gado, e não qualquer vaca. As mais saudáveis, fortes e valiosas. Este gesto não simboliza apenas que o homem tem meios para cuidar da sua esposa, mas também que está disposto a honrar a sua família. O número exato de vacas pode variar, mas o gesto deve ser substancial. Se a família aceita, começa um período de acordos entre clãs, celebrações e, finalmente, o ritual do sequestro simbólico que dá início ao casamento. Entre os Karamojong, um único homem pode ter até 5 esposas, embora na prática isso só esteja ao alcance daqueles que possuem um grande número de cabeças de gado. A poligamia não só é tolerada, mas também associada ao prestígio. Cada nova esposa aumenta o status social do homem, consolidando-o como provedor e figura de poder. Além disso, cada esposa geralmente mora em sua própria cabana dentro do mesmo recinto, o que também reflete a capacidade do marido de manter vários lares. Quanto às mulheres, seu papel é fortemente influenciado pelas tradições do clã. Embora algumas possam ter certa margem de escolha, o normal é que as decisões sejam tomadas pelas famílias, especialmente pelos pais. Desde pequenas, muitas sabem que seu futuro dependerá em grande parte das vacas que alguém estiver disposto a dar por elas. No entanto, isso não significa que não exista afeto ou laços entre os casais. Em muitos casos, os casamentos se consolidam com o tempo através da convivência, dos filhos e dos rituais compartilhados. Mas nessa sociedade, o amor não é o ponto de partida, mas o destino que se alcança com vacas, respeito e resistência. Mas, embora as vacas abram as portas do casamento, há outra forma de conquistar o desejo na cultura Karamojong, e não tem nada a ver com gado. Em meio às muitas danças tribais empoeiradas dessa tribo, muitas mulheres observam atentamente o corpo dos homens enquanto eles saltam, correm ou se enfrentam em provas físicas, e não por entretenimento. O suor que brilha em seus torsos, os músculos tensos após o esforço e a resistência nos olhos, são sinais para elas de virilidade, poder e desejo. Entre os mais jovens, especialmente em contextos não regulados pela dote ou quando ainda não estão comprometidos,
Algumas mulheres escolhem seus parceiros íntimos com base nessa força física. O homem que resiste a mais danças, que levanta mais peso ou que suporta melhor o calor e o cansaço, costuma ser o preferido. Essa realidade, longe do que poderíamos imaginar, tem uma lógica muito clara em um território onde a sobrevivência depende da resistência, do trabalho físico e da capacidade de proteger e prover, dentro de um dos ambientes mais quentes e áridos da Terra. Que melhor forma de medir tudo isso do que através do suor? O suor, nesse contexto, não é só sinal de esforço físico. É uma prova visível e tangível de que aquele homem é capaz de suportar as intempéries, caminhar longas distâncias, trabalhar a terra ou cuidar do gado por horas sob o sol escaldante. É um indicador de força, saúde e comprometimento. 3 qualidades essenciais em uma sociedade onde sobreviver exige corpos resistentes e vontades firmes. Mas, além dessa lógica prática, também tem uma explicação biológica por trás dessa atração. O suor masculino tem feromonas, substâncias químicas que podem influenciar a percepção da atração e despertar reações inconscientes em quem o percebe. Embora essa resposta varie entre as culturas, em sociedades como a Karamojong, onde os corpos ficam expostos ao clima e à natureza, esse cheiro corporal não é escondido. Pelo contrário, é valorizado. Nesse ambiente extremo, o aroma natural do corpo masculino se torna uma espécie de linguagem silenciosa, uma assinatura invisível que transmite saúde, potência e desejo de formar uma família. É por isso que, para algumas garotas Karamojong, esse aroma e esse esforço são mais sedutores do que qualquer palavra de amor. Elas não buscam promessas vazias. Elas buscam resistência, segurança e energia vital, e o suor e os músculos são os fatores que melhor demonstram isso. Por tudo isso, embora o casamento formal geralmente exija um dote com vacas e acordos familiares, na juventude e fora das estruturas tradicionais dos Karamojong, o desejo é expresso com maior liberdade e de formas certamente diferentes das de muitas outras sociedades, sempre dentro dos limites culturais do clã. Mas se isso te impressionou, espere para ver como eles entendem a beleza e o corpo da mulher, pois por mais insólito que pareça, os homens Karamojong também têm suas preferências estéticas, e elas podem ser ainda mais surpreendentes do que essa atração pelo suor que você acabou de descobrir. Porque nesta terra remota, a beleza feminina não é maquilhada, é esculpida na pele, com fogo, lâminas e muita coragem. Desde adolescentes, muitas jovens Karamojong submetem-se voluntariamente a rituais de escarificação. Linhas, pontos ou desenhos geométricos marcados com precisão, que com o tempo se transformam em cicatrizes visíveis e permanentes nos seus corpos. Essas mulheres, longe de escondê-las, mostram-nas com orgulho, como quem exibe uma joia ancestral. Porque aqui, entre os Karamojong, as cicatrizes não apenas embelezam, mas contam histórias, e no caso das mulheres, são o símbolo máximo de beleza e feminilidade. Essas marcas não simbolizam só maturidade, coragem e conexão com a identidade tribal, mas também fertilidade e atratividade. Um corpo com cicatrizes bem feitas é sinônimo de uma mulher forte, resistente e desejada. E embora para olhos estranhos possam parecer dolorosas ou até brutais, para eles são tão importantes quanto um vestido de gala ou um penteado elaborado. E isso que aqui eles não costumam usar muita roupa, como você logo descobrirá. Provavelmente é difícil imaginar uma cultura onde as feridas são mais bonitas do que a pele perfeita. Mas como você pode ver, aqui não se trata de esconder a história do corpo, mas de exibi-la com orgulho. Por isso, algumas mulheres Karamojong até desenham suas cicatrizes com formas específicas para se destacarem das outras. Em certas famílias, as avós ensinam às netas quais padrões são mais atraentes de acordo com a história do clã, ou as preferências dos homens. Por exemplo, tem jovens que fazem linhas na região do peito ou da barriga como símbolo de fertilidade, enquanto outras preferem os ombros ou as coxas para destacar a força e a resistência. Essa arte corporal se torna assim um ritual íntimo e doloroso, mas também uma tradição profundamente espiritual e social. E isso não acontece só com as cicatrizes, já que entre as Karamojong o cabelo também conta sua própria história.
Muitas mulheres dessa comunidade raspam parte da cabeça e deixam tranças finas no meio, decoradas com barro vermelho, cinza ou até contas brilhantes. Esses penteados não são só um reflexo da beleza ou do status, mas também uma forma de comunicação. O estilo do penteado pode indicar se uma mulher é solteira, comprometida ou pronta para constituir família. Assim, no meio de uma dança tribal ou de um encontro no mercado, não é preciso perguntar muito. O corpo e o cabelo já dizem tudo. Chegados a este ponto, e antes de nos aprofundarmos na vida sem roupa, nos rituais de sangue e nos sequestros matrimoniais dos Karamojong, aproveitamos para perguntar: você marcaria sua pele com fogo para se parecer mais atraente? Quantas vacas você acha que valeria? E quantas estaria disposto a pagar pelo amor da sua vida? Você acha que poderia conquistar uma mulher com seu suor, sua força ou seu rebanho? Pause o vídeo e conte-nos nos comentários. Sua opinião não só nos ajuda a continuar criando conteúdo como este todas as semanas, mas também faz crescer esta comunidade de viajantes curiosos. Adoramos ler você e você ficará surpreso ao descobrir o que outras pessoas como você pensam. Obrigado por estar aqui. E agora, prepare-se, porque talvez o mais impressionante dos Karamojong esteja prestes a começar. Uma das realidades mais curiosas e chamativas, especialmente para quem os descobre pela primeira vez, é que entre os Karamojong, a roupa não é um requisito para a beleza, nem para o respeito. Neste canto quente e empoeirado do continente africano, o corpo não se esconde. É exibido com orgulho, como um livro aberto que narra a história, o status e até mesmo a intenção de quem o veste. As mulheres, por exemplo, costumam andar com o peito à mostra, não por provocação ou falta de recursos, mas como uma forma natural e cultural de viver no mundo. Num ambiente onde as temperaturas podem chegar a níveis extremos, a roupa íntima não só é desconfortável, mas também desnecessária, e cobrir-se demais seria simplesmente impraticável. Aqui, o corpo nu faz parte da paisagem, assim como o sol escaldante, a poeira vermelha e os chifres do gado. Mas tem algo mais por trás desse costume. A nudez também é uma linguagem visual de beleza, poder e tradição. As mulheres decoram a pele com óleos naturais, cinzas e, claro, suas cicatrizes rituais, que se destacam ainda mais quando expostas ao ar livre. Quanto mais visível a pele, mais elas podem mostrar sua força, sua história e sua beleza. Diferente dos padrões ocidentais, aqui a elegância é esculpida lentamente sobre a pele. Essa abertura corporal também aparece nas celebrações. Durante certos rituais ou danças tradicionais, homens e mulheres participam praticamente sem roupa, às vezes cobrindo apenas o essencial com tecidos mínimos ou decorações simbólicas. É nesses momentos que os movimentos se tornam intensos, com giros, saltos e rebolados pélvicos que imitam a união íntima entre casais, e que têm como objetivo celebrar a fertilidade, a virilidade, ou simplesmente escolher um companheiro ou companheira. E sim, os corpos suados, fortes e livres dançam como se a própria terra os movesse, hipnotizando quem os observa. Alguns viajantes que assistiram a essas danças falam delas como se fossem visões de outro tempo, um cenário onde a sensualidade e o sagrado se entrelaçam sem pudor, onde a dança, a poeira, o suor e a pele criam um espetáculo magnético, ancestral, difícil de esquecer. E se até agora você achava que já tinha visto tudo, espere descobrir o que significam para eles os rituais de sangue ou o chamado sequestro matrimonial, o ritual após o qual começa, literalmente, a vida conjugal. Pronto para continuar? Entre os Karamojong, o sangue não é só vida, é também alimento, remédio e símbolo de poder. Em uma terra onde as chuvas são escassas e o acesso à água potável ou a uma alimentação estável é uma batalha constante. A vaca é muito mais do que um animal. É riqueza, status, segurança e até identidade. Por isso, beber seu sangue não é um ato simbólico, mas uma necessidade profundamente enraizada. Ao contrário do que você poderia imaginar, eles não matam as vacas para extrair seu sangue. Em vez disso, fazem uma pequena incisão em uma veia do pescoço ou do lado do animal,
coletam o líquido vital em uma tigela de madeira ou cabaça e, em seguida, selam a ferida com barro e cinza para que cicatrize. É um ato delicado, respeitoso e milenar. Em épocas de escassez, esse sangue rico em ferro e nutrientes pode ser a única fonte de alimento durante dias inteiros. Mas além da sobrevivência, esse ato tem um valor quase sagrado. Beber o sangue de uma vaca forte significa absorver sua força. E não é raro que esses rituais sejam acompanhados por cantos, orações ou danças que agradecem aos espíritos pelo sacrifício do animal. Em alguns casos, o sangue é misturado com leite para formar uma bebida cerimonial que é compartilhada durante celebrações ou transições importantes da vida. Entre os jovens Karamojong, existem rituais de iniciação que os marcam como verdadeiros guerreiros, e em muitos deles, a relação com o gado é fundamental. Aprender a cuidar, proteger e alimentar seu rebanho não é apenas uma tarefa doméstica, é um treinamento para a vida. Um jovem que domina essas habilidades pode aspirar a formar uma família, negociar seu próprio casamento e até mesmo liderar sua comunidade. Esses rituais também incluem desafios físicos extremos, provas de resistência e, às vezes, a obrigação de beber sangue na frente dos mais velhos para mostrar que estão prontos para enfrentar a fome, a batalha e a responsabilidade. A partir desse momento, eles deixam de ser crianças. Eles se tornam moranes, guerreiros adultos, protetores do clã. Os homens Karamojong se tornam guerreiros bebendo sangue, não suando nas academias. Os duelos tradicionais dessa comunidade são chamados de Ekicholong e consistem em rituais em que os jovens se enfrentam com paus longos e afiados diante de toda a comunidade. Essas lutas são travadas por honra, e as cicatrizes que elas deixam são motivo de orgulho para eles. Quem resiste à dor e permanece de pé ganha respeito. E como você certamente já imaginou conhecendo os gostos dos homens e mulheres Karamojong, também pode conquistar mais mulheres. Mas talvez a tradição mais marcante dessa sociedade seja o antigo e controverso ritual do sequestro matrimonial. Hoje em dia, é realizado como uma representação simbólica e consentida entre famílias, mas suas origens não são tão suaves nem românticas. Há gerações, esse ato era real. O homem literalmente sequestrou a mulher que desejava converter em sua esposa e devia mantê-la escondida até que o dote fosse negociado ou até que o clã da mulher aceitasse o casamento, fosse por honra, pressão ou medo. Esse tipo de prática tem raízes nas tensões históricas entre clãs nômades, onde a escassez de recursos ou a busca por alianças obrigava a forçar laços matrimoniais pela força. Em alguns casos, os homens se organizavam em pequenos grupos para invadir acampamentos vizinhos e raptar mulheres como espólio de guerra. Com o tempo, e graças à mudança de mentalidade, essa prática foi se transformando em uma dramatização ritual, embora algumas comunidades mais isoladas ainda conservem versões mais agressivas. Hoje, essa captura cerimonial costuma ser acompanhada de danças, fantasias e até a cumplicidade das mulheres, que se deixam raptar como parte de um jogo simbólico. Mesmo assim, a tensão entre tradição e modernidade continua viva, e muitas vozes, tanto dentro quanto fora da comunidade, discutem se esse costume deve ser mantido ou desaparecer. Como você se sentiria se sua história de amor começasse com um sequestro? Você seria capaz de beber sangue para provar que é digno de formar uma família? Você se sentiria confortável ou fascinado se muitas mulheres ao seu redor vivessem sem roupas, mostrando com orgulho suas cicatrizes como símbolo de beleza? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também busca entender um mundo diferente, um mundo sem censura. Por isso, conta-nos nos comentários o que você acha de tudo isso. Sua opinião não só nos ajuda a continuar criando conteúdo como este todas as semanas, mas também constrói esta comunidade de viajantes curiosos, rebeldes, exploradores da beleza deste planeta incrível. Mas lembre-se, isso é só o começo. Existem muitas outras tribos, culturas e segredos que desafiam tudo o que você achava que sabia sobre o mundo. Realidades que descobrimos aqui, todas as semanas. Então não vá embora sem fazer algo importante. Inscreva-se agora no Mundo Sem Censura
e junte-se a nós nesta viagem onde o proibido e o extraordinário se tornam fascinantes. Obrigado por estar aqui. E não perca o vídeo que você pode assistir agora para descobrir outra das culturas mais extraordinárias do planeta. Clique nele. Você vai adorar.